Boa noite a todos, que a paz e a graça estejam com todos vocês. Como é bom a gente estar mais um sábado, como é bom a gente poder rever vocês, como é bom a gente estar junto, num só pensamento, para a gente poder cantar, para a gente poder louvar esse Deus, poder orar junto, poder estar recebendo essa palavra do nosso irmão, que Deus possa estar usando ele essa noite também. E muito bom, fico muito feliz em vê-los aqui mais um sábado junto com a gente. Queria chamar você para baixar as cabeças, para nós podermos falar com o nosso Pai, para ele poder abençoar esse momento. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um sábado, Pai. Obrigado por mais uma semana que está se encerrando. Que o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, que o Senhor dando força, alegria e ânimo para nós continuarmos. Porque não é fácil, Pai. Todos os dias nós temos dificuldades, temos coisas que nos impedem, Pai, mas estamos aqui para te honrar, para te glorificar e para se encher, Pai, espiritualmente. Para que nós, como a igreja, como uma família, possamos estar unidos, Pai, para conseguirmos vencer tudo isso. E cada irmão que vai estar aqui cantando, vai estar orando, vai estar ministrando a palavra, o Senhor possa estar usando. Somos apenas servos, apenas instrumentos, Pai, para o Senhor usar. Então, usa cada um e fique com todos nós nessa noite. Em nome do teu filho amado, que eu te oro e te agradeço para todo sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos estar tendo esse momento para cantar. Separei alguns cânticos. Nesse momento chove em Pelotas, então talvez eu trave, talvez eu congele, mas tentei acompanhar as letras. Sempre tento trazer alguma letra diferente, mas não se atrapalhem com isso. É para Deus que a gente está fazendo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Um salmo para iniciar o mês, pensando um pouquinho, né, que no mês de agosto nós passamos lendo os salmos. E pensando um pouco na nossa esperança e esse chamado, né? Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. E na verdade é só porque ele reina
que nós podemos ter esse tipo de certeza de que vai ter um local em que nós finalmente vamos descansar e conversar, não conversar sobre o clima, não conversar sobre o Fortaleza, não conversar, sei lá, sobre qualquer coisa difícil aí que esteja acontecendo, mas conversar, compartilhar histórias de vitória, né? Nossa, e histórias passadas de outras pessoas também. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz, e eu não posso duvidar, mesmo que eu não possa imaginar. Espero um dia sim, espero. Aleluia, aleluia no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão. Fracassados, dias maus, da vida em caos, jamais verei. Pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto. Aleluia, aleluia no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar, vem me buscar. Ele só foi preparar lugar para nós. Adoro um Cristo vivo, na terra ele está. Eu sei que ele vive, ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu rei, sim vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz, eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que ele vive e viverá. Jesus, meu Rei, sim vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isso cantarei eternas aleluias ao glorioso Rei, a única esperança que sempre manterei. É minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, sim vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é?
Jesus, meu Salvador. E apesar de todos nós compartilharmos um pouco dessa esperança, né? Espero que o todo dela, hoje nós teremos alguma conversa com o Ranieri sobre justamente essa esperança, né? Mantendo, defendendo essa esperança de cada um. O Ranieri, né? Que o último contato que eu tive presencial assim com o Ranieri foi em Curitiba em 2017, se não me engano. Ranieri que é casado com a Fabiane há 18 anos, é pai do Pedro e da Luísa, né? Recentemente o Pedro se batizou e ele compartilhou essa alegria com muita felicidade. Atualmente o Ranieri está trabalhando no Cajuru, na Igreja de Cristo em Cajuru, no bairro de Curitiba, desde 2017. Ele chegou em 2017, né, mas já havia conversas desde 2016 e tem servido a igreja ali. E hoje tem mais essa oportunidade de servir não apenas no Cajuru, mas também em todo o Brasil aqui no ministério, que trazer que nós possamos orar pelo Ranieri e estar atentos ao que ele vai falar e elaborar perguntas para ele responder, certamente vai contribuir muito. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor traz para a nossa reunião, Pai, uma pessoa com tantas referências, com tanta habilidade, Pai, uma pessoa de grande carisma que tem, Senhor, experiência, mas não apenas isso, entendimento, para trazer a tua mensagem, Pai, para nós. Que a sua mensagem, Pai, seja anunciada e não apenas as palavras de Ranieri. Que nós possamos estar, Pai, participando desse momento com a mentalidade em Ti, no que a Tua palavra diz, que possamos, Pai, estar aprendendo e glorificando o Teu nome por meio da vida de Ranieri mais uma vez. É no nome do Teu Filho Jesus que hoje reunidos aqui, agradecemos por aqueles que vieram. Amém. Amém. Vocês me escutam? Bem, me dá um ok. Queria saudar todos, e queria fazer isso pessoalmente, mas a gente está impedido disso. Mas eu vou deixar a minha proposta de que quando nós nos encontrarmos, a gente possa se saudar, se confraternizar da melhor maneira possível, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um vale para vocês agora, um vale virtual, um vale um abraço e um vale saudação. Quando a gente se encontrar, você me cobra esse vale e não esqueça, tá bom? A gente vai ficar se devendo isso, porque em Cristo a gente pode estar devendo amor um ao outro e não tem problema nenhum. É um tipo de dívida que é boa, a dívida do amor. O Elias me passou essa tarefa de estar aqui, que na verdade eu tenho como uma honra de estar ministrando para vocês essa noite nessa reunião de jovens adultos. O tema é defendendo a esperança. Pensar sobre esperança no momento em que muitos a perderam, podemos até dizer assim. As pessoas têm enfraquecido a sua esperança. Até a gente pode pensar em que momento a nossa esperança ficou debilitada nesse período de pandemia. A passagem que o Elias me passou, que vai nos nortear nessa noite, é uma passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler para vocês na NVI. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E em grego, essa razão da esperança, ter que responder essa mensagem de fé, tem tudo a ver com apologética, com essa ideia da defesa da fé, a defesa daquilo que acreditamos. E antes de pensar nisso, vamos considerar o apóstolo Pedro e para quem ele está escrevendo esta carta. Pedro estava possivelmente entre o ano de 60 e 65 depois de Cristo, quando escrevia esta carta, endereçada a vários irmãos e irmãs, não de um lugar em particular, mas que estavam vivendo em uma situação particular. E essa situação em particular é que eles estavam dispersos, peregrinos,
espalhados por conta de perseguições. Pedro vai chamar estes homens e mulheres de peregrinos dispersos. Eles estavam numa região do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia, Bitínia, e eles estavam assim por conta da dureza que era servir a Cristo numa região, em uma época em que se era proibido. Era proibido manter publicamente uma fé genuína em Jesus Cristo. O imperador possivelmente tenha sido o imperador Nero. Nero reinou até o ano 68 depois de Cristo, se eu não estou enganado, e houve muita perseguição aos cristãos nessa época. Então a gente está falando sobre defender a fé e defender a esperança e mantê-la viva numa situação de muita dificuldade. Eu não vou ser dramático para comparar a nossa situação com a deles, mas guardadas as devidas proporções, em certa medida, nós também vivemos numa situação em que nós fomos dispersos. Não por causa da perseguição, mas por conta de uma pandemia. Isso vai nos levar a um enfraquecimento. O fato de não estarmos juntos, uns aos outros, nos dá um esfriamento da nossa fé. E eu queria pensar sobre isso essa noite. Como é que esse texto, como é que Pedro vai nos ajudar a manter a nossa fé, a nossa esperança guardada? Como é que a gente pode defender a nossa esperança contra as coisas que militam contra ela? Seja para enfraquecer, seja para nos tirar, seja para turvar a nossa esperança de Cristo, desses agentes externos e internos. O que a gente pode fazer para proteger a nossa esperança contra essas armadilhas do dia a dia? Eu lembrei de uma carta de um sujeito chamado Plínio, Plínio o Jovem. Plínio era um governador romano da região da Bitínia e do Ponto. Essa região hoje da Bitínia e do Ponto é a atual Turquia. E o Plínio, o Jovem, ele se correspondia com o imperador da época, que era o imperador Trajano. Isso por volta de 112 depois de Cristo. E Plínio, o Jovem, governador dessa região da Bitínia e do Ponto, ele se deparou, quando do seu governante lá, com cristãos que estavam sendo presos, e ele precisava puni-los. E aí pediu orientação a Trajano como deveria fazê-lo. Ele dizia que tinha esses homens e mulheres adorando a Jesus Cristo na sua região, na sua província, negando o culto ao imperador, e ele queria saber a punição adequada para cada um deles. Então, Trajano vai dizer para ele que ele precisa arguir estes homens e mulheres e testar se de fato eles adoram a Jesus. Se eles negassem a Jesus Cristo e prestassem culto ao imperador, ele poderia soltá-lo. E em uma dessas cartas, Plínio, na carta 96, ele vai dizer essas palavras para o governador Trajano. Diz assim: eu nunca participei em Roma de nenhum processo contra os cristãos. Desconheço, por isso, qual é o crime do qual os acusam, quais são as punições que merecem e qual procedimento deve regular o inquérito e quais limites devem se colocar. Eu não sei se devo estabelecer diferença entre idades, se os mais jovens, ou conceder absolvição em que casos, ou como é que eu posso receber as denúncias. Eis de que modo me comportei até o momento com aqueles que foram conduzidos diante de mim e acusados de serem cristãos. Eu perguntei diretamente a eles se são cristãos. Ao responder-me que sim, perguntei-lhe uma segunda e até uma terceira vez, advertindo-lhes que o reconhecimento de algo assim expressaria a morte. Aos que mantiveram a sua declaração, eu ordenei que os executassem. Também vai ter nesse relato do Plínio para o imperador Trajano, caso de pessoas que negam a Cristo.
pessoas que dizem que já não seguia mais a Jesus fazia 2, 3 anos. Inclusive, aceitam prestar culto ao imperador, fazendo derramamento de vinho, oferecendo incenso e cultuando a imagem do imperador. Como também ele vai dizer para o imperador que algumas pessoas se reúnem num determinado dia da semana para fazer algumas cerimônias. E ele vai dizer para o imperador que as pessoas que não negaram a Jesus foram mortas, foram executadas por ele, e ele está perguntando se agiu bem. O que seria da gente se nós fôssemos presos e tivéssemos diante de nós essa pergunta? Se nós somos cristãos ou não? Sabendo que a gente poderia morrer a qualquer momento se a gente confessasse a Jesus. Ou o que seria de nós se diante dessa situação, por medo, a gente negasse a Jesus? Como ficaria a nossa vida? Eu não sei se eu posso compartilhar a minha tela aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espera aí, só um momentinho. Espera aí que eu estou tendo dificuldades técnicas aqui para compartilhar. Talvez quando a gente pensa na passagem, a gente pensa na segunda parte dela. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, a segunda parte dela diz: estejam sempre preparados para responder a quem lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Talvez você se fixe muito nessa ideia de que você precisa responder quando for perguntado sobre a esperança. E quando a gente pensa em defender a nossa esperança, não é só a capacidade que a gente tem de perdê-la, mas a capacidade que a gente tem de defendê-la mostrando a nossa esperança para alguém. A capacidade de que quando alguém nos pergunta ou alguém nos questiona a respeito da esperança que nós alimentamos, guardamos e exercitamos, a gente possa apontar para Jesus Cristo. Mas a passagem tem um começo. E o começo dessa passagem, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Eu já estou buscando nas Escrituras uma resposta para a questão da nossa defesa, ou da defesa da esperança. Nós podemos defender adequadamente a nossa esperança se antes de todas as coisas, Jesus Cristo estiver sendo santificado em nossas vidas e no nosso coração. E Pedro vai nos dar razões para isso, ou caminhos para a gente santificar Jesus no nosso coração. Ele vai nos alimentar com palavras doces, abençoadas, nutritivas, que nos ajuda a santificar Jesus no nosso coração. A primeira dessas indicações é logo no começo dessa carta. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, Pedro vai dizer para todos aqueles homens e mulheres que estavam dispersos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha que maravilha essa indicação e esse presente, esse tesouro que Pedro está nos trazendo direto dos céus. Ele está nos revelando que o nosso Deus, grande, poderoso, tem uma misericórdia grande. E essa misericórdia grande, poderosa, genuína, nos levou a sermos gerados de novo. Nós somos feitos de novo.
Da primeira vez, o nosso início foi um início desastroso. Nós não soubemos aproveitar bem. Nós pecamos, andamos longe da vontade do Senhor, fizemos aquilo que não agradava a Ele e não tínhamos nenhum bem, nenhum fruto digno que a gente pudesse oferecer ao nosso Deus. Na verdade, o primeiro nascimento não tinha glória nenhuma. Pedro até vai dizer que esse primeiro nascimento, a glória dele era como a erva do campo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz assim: pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a flor. Então, o primeiro nosso nascimento, a primeira aparição nossa nesse mundo não tinha glória nenhuma. A gente pereceu como uma flor, como uma relva que logo murcha depois do sol. Mas nós fomos gerados de novo para um propósito, para uma esperança viva. E essa esperança viva, ela gera a vida, ela tem vida. Essa esperança, ela cresce, ela se renova, ela se aprimora, ela amadurece, ela dá fruto, porque é uma esperança que está viva, e está viva porque é baseada ou por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo e na ressurreição que a gente deve focar os nossos olhos agora. Porque foi por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que nós fomos gerados de novo para uma esperança viva, da qual nós temos uma herança. Ele nos presenteia com uma herança que não pode perecer, nem macular, nem perder o seu valor. E essa herança está guardada nos céus, protegida, onde ninguém pode tocar, roubar, depreciar ou tirar de nós. Agora, essa herança guardada nos céus, a salvação, é mediante a fé. É a nossa fé em Jesus, na ressurreição e nas suas promessas, que nós podemos protegê-la. São protegidos pelo poder de Deus mediante a fé que nós temos em Jesus. E sabe até quando nós devemos guardar tudo isso? Até a chegada da salvação completa, prestes a ser revelada no último dia. A nossa fé, a nossa esperança em Jesus Cristo, na ressurreição dele, devemos guardá-la até que Jesus volte. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pode nos alimentar, ou alimentar essa esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus, até que Jesus volte? Pedro vai dizer algumas coisas. Vai dizer primeiro que a gente precisa guardar essa fé, alimentar e exercitar essa esperança para que a gente seja comprovado. Não só para nós, mas para o mundo também. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse teste da fé, ou essas provações, ou essas dificuldades que a gente vai passar, e que os destinatários originais dessa carta estavam passando, tinham um propósito. Porque assim como essa esperança é viva, e ela se aprimora, e ela cresce, e ela se renova, a fé também. E a fé também vai ser comprovada. E vai ter características ou qualidades. Essas dificuldades, uma vez vencidas, vão trazendo qualidade para a nossa esperança e para a nossa fé. Vai acrescentando a ela genuinidade, vai trazendo louvor, vai trazendo glória e honra para Jesus e para a mensagem e para as outras pessoas que nos pedirem a razão da nossa esperança. O que a gente deve fazer? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nós precisamos nos preparar
estar prontos, sendo equilibrados, sendo sóbrios, considerando todas as nossas decisões, para que dentro dessas decisões a gente coloque elas na esperança da graça de Deus. E não somente isso, tem outro aspecto também. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu vou pedir para alguém ler mais 2 passagens e a gente vai conversar e vai interagir pensando sobre isso. Alguém pode ler para mim 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2? 1 Pedro 2, 2. Poderia ler? Me escuta? Sim? Perfeito. 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Muito bem. Meus filhos já são grandes agora, já são adolescentes. Mas eu lembro quando eles mamavam. Eu lembro que nada substituía o leite materno. Eu lembro que nada fazia eles ficarem calados ou parar de chorar até que conseguissem beber o leite. Não tinha brincadeira, não tinha passeio, não tinha nada que pudesse consolá-los quando eles estavam com fome. E como criança recém-nascida, eles desejavam muito o leite. E só se saciava quando tinha a mãe e o leite materno. Agora, Pedro está nos dizendo que a gente deve ter essa mesma atitude com as coisas espirituais. Que a gente não pode ficar saciado com outra coisa. Que a gente deve desejar de maneira forte, como crianças recém-nascidas, esse leite espiritual puro. Porque esse alimento espiritual puro que nos vai dar crescimento para a salvação. E vai nos alimentar, inclusive, para dias difíceis, quando a esperança for sendo atacada pelas coisas externas ou internas. Essa força, meus irmãos, a gente deve tê-la todos os dias. Agora, a gente tem várias ferramentas que podem nos dar essa força espiritual. Eu vou falar isso um pouco mais lá na frente. Alguém pode ler para mim capítulo 2, versículo 11 e 12? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Eu posso ler. 11 e 12, Ranieri? Isso. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Obrigado, Valesca. Santificar o nosso coração, meus irmãos, é estar treinado, preparado, capacitado para viver o bom testemunho da esperança. Tem uma frase que eu gosto que diz que as pessoas não se preocupam com o que você sabe. Não, as pessoas não se importam com o que você sabe até saberem o quanto você se importa. O nosso procedimento é o nosso cartão de visita antes das nossas palavras. Santificar o nosso coração ao Senhor e viver de maneira santa, de maneira diferente dos pagãos, de maneira diferente como peregrinos neste mundo, vai trazer uma força tal que vai anunciar a mensagem de esperança antes que a gente possa abrir a boca. Outros podem conhecer acerca da nossa esperança que temos quando nós desfrutamos uma vida em santidade. Quando a gente santifica a Jesus de maneira exemplar. E mesmo que nos acusem de fazer o mal, observando as nossas boas obras, nós criamos oportunidade para que eles possam glorificar a Deus no dia da sua intervenção. Tem duas coisas que agem, tem em 2 caminhos que agem a santificação.
O primeiro deles é que a gente continua alimentado espiritualmente e fortalecido, continuando a crescer, a amadurecer e a esperança continua viva. O segundo caminho da santificação em nossas vidas é alcançar o perdido. É abrir oportunidade para a gente defender a esperança que a gente guarda na vida do outro de maneira pacífica, de maneira justa, de maneira amorosa e misericordiosa. Como testemunhas, não como advogados de acusação. Tem uma coisa que eu gostaria de deixar como sugestão, que é algo que tem ajudado para manter a minha esperança em Cristo viva. Eu preciso viver em comunidade, na presença com homens e mulheres santos. Quando eu vivo, quando eu compartilho, quando eu passo tempo com pessoas fiéis a Cristo, eu me motivo a continuar fiel. Quando eu participo das reuniões, quando eu estou em companhia, comendo, conversando com discípulos fiéis de Cristo, eu me alimento e me renovo e me fortaleço para também ficar fiel. Quando eu me acompanho de casais fiéis que já estão casados há muito tempo, eu trago isso para a minha vida conjugal com Fabiana e me fortalece para continuar fiel, investindo no casamento como algo que procede de Deus. Quando a gente está junto nas reuniões da igreja, por exemplo, adorando a Deus, é o local onde eu me exponho às situações que me ajudam a crescer e a servir. Me reunir regularmente como igreja é útil para me preparar para a volta de Jesus e para o serviço no reino. Eu não sei o que você tem na cabeça quando está saindo de casa ou se preparando para participar das reuniões de adoração. Quando eu era bem mais novo, eu me preocupava sobre a roupa que eu ia. Se estava combinando, a calça estava combinando com a camisa, ou a calça estava combinando com a meia. Eu me preocupava se aquele irmão, aquela irmã ia estar lá, ou o que é que eu faria depois que acabasse o culto. Mas agora, de verdade, o que eu me preocupo é estar aberto para que a palavra de Deus possa me transformar. Porque eu já sou maduro, digamos assim, na fé. Eu já passei de 20 anos na fé. E eu ainda preciso estar aberto à palavra para que ela modifique a minha vida cada vez mais. Eu penso em exercer um bom serviço de louvor a Deus, ser edificante para o meu irmão, expressar com alegria a adoração e não atrapalhar quem está do meu lado, mas edificar. Eu penso em servir o meu irmão e também ser servido. Eu avalio a minha vida diante de Cristo. Eu testemunho a minha fé, a esperança no Evangelho e, às vezes, eu até me exponho de maneira desconfortável a quem é difícil de amar, para que o meu orgulho seja quebrado e para que a minha vida esteja centralizada em Jesus Cristo. Às vezes, vem sofrimentos físicos, preocupação, cansaço, dores, mas até isso eu tento oferecer a Jesus, para que, vencendo essas dificuldades, de alguma forma eu traga louvor, honra e glória para o nome dele. Uma vida dedicada a Deus, uma pessoa dedicada ao Senhor, torna mais fácil para os outros conhecerem a Cristo. E a gente defende a nossa fé, tornando uma pessoa que leva a Cristo a todos os lugares, tornando fácil para o outro conhecer a Jesus. Como é que você tem defendido a esperança? O que essas palavras de Pedro traz ao seu coração? Eu queria ouvir exemplos hoje, para a gente pensar junto. O Elias me falou quanto tempo eu tinha, mas de fato eu esqueci quanto tempo eu tinha, mas eu queria agora abrir para a gente conversar. Eu sei que tem uma ordem aqui, talvez a gente divida em grupos, eu mandei perguntas para você.